A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos das coisas: a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como a. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. B. Plenitude espiritual e ascese pessoal. C. Finalidade das ações e condutas humanas. D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Diferente de Platão, a felicidade para Aristóteles não estaria no mundo ideal, inteligível, mas também no mundo concreto, no mundo sensível. Obviamente não descarta o intelecto, já que a razão é uma forma de acessar a felicidade. Não identificava a felicidade como busca dos bens materiais e títulos de nobreza ou do sucesso individual, até mesmo porque a política, o bem da coletividade, era o mais importante. Assim, descartamos as alternativas A, B e a alternativa D também não procede, porque não concebia o conhecimento como verdade imutável. A felicidade era a finalidade das ações e condutas humanas, alternativa C como correta, dedicada à vida contemplativa e à prática de outras virtudes sustentadas no bem-estar material e social. Gabarito. C. Texto 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se a. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Vamos lembrar que Descartes defende a regra da evidência, clara e distinta, para garantir a característica indubitável. Guarde isso. A dúvida é o caminho para libertar a razão dos falsos princípios, e ela é tão rigorosa que ganha o caráter hiperbólico. Alternativa A. Ele critica a tradição, principalmente a escolástica, que ainda vamos ver, porque essa não colocava em dúvida seus princípios e não buscava a evidência. Era confusa e desordenada. Alternativa B. Esta é a alternativa correta, pois ele questiona as antigas ideias e concepções, através de um método racional. Alternativa C. Esta não faz o menor sentido, porque ele não investiga a consciência, mas a validação do conhecimento racional. Alternativa D. Não faz o menor sentido, porque em nenhum momento ele trata de memória e de muito menos de apagá-la. Alternativa E. Pretendia através da evidência chegar a uma conclusão racional, mas é importante lembrar que tudo pode e deve ser colocado em dúvida. Gabarito. B. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza.
Nesse contexto, a investigação científica consiste em a. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Tanto Descartes como Bacon, que ainda vamos ver, estão no período conhecido como iluminista, isto é, a era da razão, da luz do saber. A ciência é para compreender a natureza de forma racional e libertar o homem de suas intempéries. Não tinha como objetivo o que pressupõe as alternativas A, B, D e I, porque são contraditórias aos objetivos da investigação científica. Portanto, a alternativa correta é a C. Gabarito. C. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, 427 AC, 346 AC. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Platão concorda com o filósofo Parmênides de que o conhecimento é objeto da razão e não da sensação. Podemos definir a teoria das ideias dizendo que o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita do mundo ideal, e que o objeto da ciência é o mundo real das ideias. O mundo inteligível, intelecto, é compreendido por meio da dialética, e o mundo sensível é o domínio da opinião, doxa, da aparência. A. Não havia para Platão um abismo intransponível entre razão e sensação, mas acreditava que o mundo ideal era o verdadeiro, e para se conhecer este não seria através do sensível. B. Completamente errada, porque era exatamente isso que ele refutava. C. Não era inseparável, mas que se deveria privilegiar a razão do que o sensorial. D. É a alternativa correta, já que a razão gera o conhecimento para explicar o inteligível, e os sentidos não, estes ficam presos às aparências e não à essência das coisas. E. Platão concordava com Parmênides de que o conhecimento é objeto da razão e não da sensação. Gabarito. D. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na A. Contemplação da tradição mítica. B. Sustentação do método dialético. C. Relativização do saber verdadeiro. D. Valorização da argumentação retórica. E. Investigação dos fundamentos da natureza. Essa questão fala sobre a aplicação do método dialético, portanto nosso gabarito é a letra B. A. O método dialético era pautado na razão e não na tradição mitológica. C. Sócrates não defendia a relativização do saber, uma vez que seu conhecimento é verdadeiro e universalizável, não pode ser relativo. D. Criticava aqueles sofistas que utilizavam da argumentação para a pura e simples persuasão do outro, sem compromisso com a verdade. E. Os filósofos que buscavam uma investigação a partir dos fundamentos da natureza eram os pré-socráticos.